Deus é o dono do lugar, que quem fala é a Versão Montanha. Estúdio Filma Vídeo, que a gente está fazendo aqui a gravação do podcast do Pesadão em Belo Horizonte, ao lado da magnífica Roberta Alves. E aí, Roberta? Tudo Quem bem? Tá com a gente aí hoje? Hoje nós estamos com a psicóloga Renata Mendes. A Renata é psicóloga, especialista em infanto-juvenil. E vai falar pra gente um pouco sobre a psicologia, sobre terapias em grupos, né, Renata? Exatamente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Montanha. Muito obrigada pelo convite, Roberta. Pode se apresentar, fica à vontade. Isso, a gente tá querendo te ouvir. Renata Mendes, em breve no Monte Web Magazine. Já até mandou texto, daqui a pouco tá lançando. Dia 20, não perca. Entra lá, monteweb.com.br, vai baixar uma das edições anteriores ou a que vai ser lançada dia 20. Exatamente. Meu nome é Renata Mendes, sou psicóloga infanto-juvenil de mulheres, de casal, empresária, empreendedora, né? E estou aqui para falar do meu propósito de vida com a psicologia, para agregar valor, conhecimento, ciência a cada um de vocês, né? Então, só tenho a agradecer mesmo essa oportunidade, né, do que eu tenho de vivência e de desenvolvimento com a psicologia. A Roberta, ela te apresentou como uma psicóloga que tem um foco na criança e adolescente, né? Uhum. Como é que é lidar com a criança? Eu tive um problema agora recente, meu enteado, né? O pai dele me acusou de maus tratos, a gente foi parar no Conselho Tutelar e aí teve que passar por psicólogo para detectar se houve ou não maus tratos, e fui inocentado, tudo direitinho, graças a Deus. Mas a gente teve um conhecimento muito grande. Inclusive, ele passou por esse processo. Inclusive, a gente aprendeu até a lidar melhor com ele depois que passou por esse processo. Queria que você falasse um pouquinho das complexidades disso, como é que você começou e por que você escolheu esse nicho. Ótimo, excelente, adorei a pergunta. Então, eu tenho hoje 15 anos de formação, atuei 7 anos com RH, treinamento, desenvolvimento de pessoas, avaliação de desempenho. Só que nesse know-how eu sempre via que eu precisava de algo além, né? Eu queria algo que realmente trouxesse um propósito, um sentido para a minha vida pessoal, né? E por uma questão pessoal de adoecimento da minha mãe, eu decidi atuar, né, com a psicologia clínica. E quando eu comecei, eu pensei assim, eu tenho que atuar com aquilo que eu gosto. Eu sempre gostei de crianças, sempre gostei de estar próximo de criança. E aí eu falei assim, vou começar por essa área, né? E quando eu entrei saindo do RH para a clínica, o que eu pude perceber? Que não tinha muitas psicólogas que eram especialistas em atendimentos infanto-juvenis, porque a maioria das psicólogas gostam de atuar com o adulto, né? E aí eu fui me capacitando, fui me direcionando para esse público e fui identificando que realmente era o meu nicho de trabalho. Hoje eu trabalho no consultório de uma forma integral, sistêmica. Como que é isso? Eu levo tanto as famílias, trabalho somente com os pais, crianças, adolescentes e escolas, porque eu acredito que o processo de desenvolvimento infanto-juvenil, ele só acontece se eu tiver essa tríade, né? E assim, eu falo que é um processo de desenvolvimento contínuo. Se a família não tiver aberta, se a escola também não tiver a abertura, né, a nos auxiliar dentro do consultório, e as próprias crianças também, porque a criança não quer fazer terapia, né? Igual você falou, você teve um problema ali, você teve um problema até de comunicação. Elas vêm, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, se a gente não tiver essa rede de apoio, você não é um bom profissional. né? E aí eu fui percebendo que era o meu espaço. Por quê? Além de eu gostar de criança, eu fui me capacitando. Então, assim, para atender criança, você tem que estar aberto a entender psicopatologia, desenvolvimento humano, sistema familiar, desenvolvimento escolar, pedagógico, aprendizagem,
funções executivas, cognitivas. Então, eu fui estudando todas essas áreas, fui me desenvolvendo e fui tendo retorno, né, tanto das famílias quanto das crianças e dos adolescentes ali no consultório. Eu imagino, não sei se a Roberta vai compartilhar dessa opinião, mas quando você se depara com problemas infantil e juvenil, você também se depara também com problemas de entendimento de função de pai e mãe. Como é que você lidar com isso? Então, os pais, eles chegam com muitos conflitos, né? Com o processo terapêutico. A bagagem. E aí a gente tem que lidar com a dor da criança ferida também desses pais. É onde eu falei, se os pais não estiverem abertos ao processo, tanto também nos dá a possibilidade de ir à escola, que eu falo que é onde a criança passa e a maior parte do tempo dela. Eu agradeço muito pela abertura dos profissionais da educação, eles me auxiliam muito, né? Por quê? Você vem com uma demanda, como pai, como mãe. A criança vem com outro e a escola me dá um know-how de informação, de entender que talvez aquele problema que chega ao consultório, ele é muito maior do que os pais trouxeram de informação para mim. Deixa eu te cortar rapidinho, só para entender a dinâmica. Você pegou lá o pai ou o filho que veio, né? O filho veio com um problema, por exemplo, e aí o pai, você faz o apanhado, né? Pai, mãe, responsável ali, e você busca o apoio de informação na escola, é isso? Exatamente. Quando você fala que agradece a abertura dos professores, é porque você entra em contato com eles para buscar essa informação, é por aí? Agrega valor ao meu processo, à minha metodologia de trabalho, né? E aí, pensar em algo que você trouxe muito importante. Os pais, eles chegam com muitas feridas, então, eles às vezes chegam sem comunicação nenhuma entre si. Né? Muitas das vezes eles não conversam por telefone, conversam por e-mail, eles não querem se ver. Então, eu falo que eu não faço parceria porque você é o pai da criança que eu atendo do adolescente só com você. Eu levo o pai e a mãe, mesmo que eu tenha que trabalhar de uma forma separada, mas sempre em prol do desenvolvimento biopsicossocial daquela criança, daquele adolescente. E é muito bacana o que eu consigo, através dessa abertura do processo, tá, gente? Eu estou falando, às vezes, assim, de trabalhar um ano e meio para conseguir essa comunicação dentro do consultório. Então, você está lidando com adoecimento, com dores, com feridas emocionais. Mas quando eles têm essa abertura, quanto que a criança e o adolescente eles se desenvolvem? Como que melhora as relações entre eles, né? É muito bacana. Um resultado para todos, no final da conta, né? Um resultado para todos. Para todos, porque melhora, essa criança vai melhorar na escola, pai e mãe talvez vai ter a oportunidade de olhar a própria criança que está ferida, que nunca comentou, nunca viu, nem cogitou a possibilidade, você está ali, né, disponibilizando. É um ganho surreal, fora da curva. Exatamente. É transformar lares e famílias mesmo. Muito bacana. Pode terminar a tua raciocínio, porque eu tenho uma dúvida, cara. No lado psicológico, por que hoje você tem, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei como é que é os dados aqui do Rio, mas um número muito assustador de novos usuários de droga, né? Cada vez mais novos. Psicologicamente, o que você consegue acrescentar? O que leva à procura dos jovens por essa... Eu sei que a gente tem a questão da aceitação, né, numa determinada comunidade, mas é muito mais que isso. Eu falo que esse caminho, né, esse direcionamento para a droga tem a ver mesmo com as feridas emocionais, abandono afetivo, alienação parental, traços, comorbidades de transtornos psiquiátricos também. Por isso que eu gosto de trabalhar com as escolas, eu tenho parceiros, né, no consultório de uma equipe multidisciplinar, porque quando você trabalha com criança e adolescente, você acha que é só atender e você não entende de diagnóstico, você não entende que o diagnóstico te dá uma comorbidade, a ter uma tendência a se direcionar para o vício. Né? Agora, se você entende que ali atrás, né, depois de uma boa anamnese, depois de um bom acolhimento, eu trabalho com feedbacks contínuos com as famílias, que tem uma possibilidade, uma probabilidade de um diagnóstico,
você também tem um rapport de ter uma métrica de não deixar que isso se estenda. É claro, como você disse. Tem a probabilidade, mas tu consegue cortar o mal pela raiz. Não Exatamente. Pode não ser, como é que é o nome? Efetivo. Efetivo né? Mas não pode não ser certeiro. Mas é 99%, vamos dizer assim. Isso, porque aí você vai ter um acolhimento de uma boa equipe multidisciplinar, você faz além do atendimento, né, você tem aí um bom psiquiatra, uma boa avaliação neuropsicológica, você entra com medicações, né? Então, tem muitas pessoas também que têm resistência, falam comigo, quando eu solicito avaliação neuropsicológica, porque está achando que eu estou direcionando a querer que aquela criança, adolescente tenha um diagnóstico, que é um estigma que a gente tem que quebrar também na sociedade, e que ela também tenha que tomar uma medicação. Eu escuto muito isso, é muito recorrente em consultório. Eu não quero dar uma medicação psiquiátrica para o meu filho, criança adolescente. O que eu quero deixar de recado para os pais que estão nos ouvindo é que, de uma certa forma, é uma negligência a uma possibilidade de uma potência de um adoecimento psíquico. Por quê? Porque a medicação ela nos auxilia e tem casos e casos. O ser humano ele é único. Tem casos que eu preciso, sim, de uma equipe multidisciplinar. Tem casos que eu tenho no consultório que só a psicoterapia é muito eficaz. Tem casos que eu preciso de um bom psiquiatra, de uma boa avaliação e de uma equipe atendendo aquela criança, aquele adolescente. Eu tenho muita certeza disso cada vez mais com a minha experiência hoje no consultório. Pode fazer a sua pergunta, Roberto. Muito interessante. E voltando você falou da questão do vício e tudo, e existe também padrões aí, né? Que quando a Renata atua, ela vai quebrando padrões mentais, padrões comportamentais, com esse investimento de tempo, com essa didática, né? Que se é para criança, ela é mais lúdica, mais contínua, e ali você vai mudar talvez a história de uma família inteira. Por aquele que começou a dar trabalho, por aquele que buscou ajuda, né? E muda porque dali para frente cria um outro ser humano, novos hábitos, novos padrões, e aí outra coisa acontece. Então, assim, é muito necessário. Porque a gente vem de uma época, não, eu resolvo tudo, eu faço tudo e tá tudo... Não, chegou no momento que precisa de ajuda, tá percebendo que não tá caminhando, vamos buscar ajuda. Tem especialista, igual ela falou que tem uma equipe de várias pessoas, ou seja, eu não resolvo sozinha. Eu sei que tem demanda aqui que eu preciso de mais gente, aí você aciona. Então, assim, maravilhoso trazer essa consciência para todo mundo que está nos vendo agora, para quem tem filho, para quem tem adolescente. Não precisa lidar com tudo isso sozinha. Você não está precisando de ajuda, pede ajuda. Não é obrigada a fazer tudo sozinha. Não é melhor nem pior que ninguém pedir ajuda. Eu percebi que quando você estava falando dessas dificuldades, né, em relação a medicamento, trabalho em farmácia, a gente vê muito isso. Até na hora deles comprarem, eles vêm com crenças que remetem a isso. E é interessante o que você está trazendo no sentido que eu não devo procurar a psicoterapia ou a psicologia. Eu lido hoje com a psicologia sempre falando que eu estou trabalhando em prol do desenvolvimento biopsicossocial. Somente quando eu tenho algum problema. Mas o que a gente percebe chegando no consultório? As famílias chegam muito adoecidas. Elas só procuram quando elas já tentaram de tudo. Né? Como você falou, a gente tentou resolver da nossa forma, a gente está num mundo muito imediatista, né? Então eu dou conta, eu resolvo, eu não vou expor, dependendo, né, do seu nível social mesmo, né? A gente tem aquela crença de que como que eu vou expor que eu passo por isso, né? Com problema de adoecimento psíquico, de problemas com drogas psicoativas. Então, assim, lidar com a psicologia como um espaço para desenvolvimento, né, humano. Você fala muito sobre a psicologia como profissão do futuro e tudo mais. O que você quer dizer com isso e essa questão também do tratamento humanizado?
o tratamento humanizado é a gente ter esse espaço, como eu falei, não como um espaço de que eu só procuro o profissional porque eu estou doente, porque eu quero um diagnóstico, porque eu estou limitado. Independente da necessidade. Exatamente. Você entrar ter o hábito de buscar esse tratamento meio que antecipado. Como evolução. Exatamente. Sabe o que eu falo? Que a psicologia é para todos, mas não são todos que são para psicologia, né? Como assim? Todo mundo deveria fazer psicologia no sentido de sempre buscar a sua melhor versão, né? Para mim, teve muito sentido na minha história. Todo mundo tem dores emocionais, tem feridas, tem traumas, né? E para as pessoas que eu tenho até hoje aqui na minha caminhada, né? Então, assim, eu ter 15 anos de atuação, 7 anos de consultório e permanecer pós uma pandemia, não é para qualquer profissional, porque a gente não lida com algo também, eu não quero romantizar a psicologia. Eu não lido só com coisas boas, coisas agradáveis, né? Eu lido com identificar um diagnóstico, eu lido com um trauma, com uma separação, com uma dor, com uma desmistificação de uma crença limitante. Então, é a profissão do futuro nesse sentido de que nós estamos tendo recursos, né, tecnologia, possibilidade de desenvolvimento, mas sendo do futuro no sentido de que eu estou buscando ter o meu lado emocional muito equilibrado para que todas as áreas tenham um bom desenvolvimento. Por isso que eu falo biopsicossocial. Eu vou te perguntar o seguinte, uma dúvida que me veio agora, é o seguinte, hoje você tem tinha um termo chamado sair do armário, né? Uhum. Antigamente o fulano que era fulano que era gay ou lésbica, que é gay ou lésbica, demorava um pouquinho para se assumir por conta da questão da sociedade. Hoje está se levando a se encorajando mais, até mais jovens, né? Até com cada vez mais jovens, eles se encorajarem a buscar aquilo que eles eles querem, vamos dizer assim. E como é que você tem lidar com essa questão? Porque provavelmente é levado a você também pais que não concordam com a opção do filho ou da filha, né? Como é que você lidar com isso? Desde o começo, quando eu faço a primeira anamnese, que é com os pais, eu falo que a essência daquela criança ou do adolescente eu não vou mudar, né? Aquilo que é deles, é deles. Sim. Eu vou desenvolver, né? Então, é claro que eu já tive casos com as duas nuances, as duas vertentes. Pais que eu identifiquei que tinha traços da opção sexual e que aceitaram. Uma das minhas metodologias de trabalho é trabalhar a sexualidade na minha formação com o infanto-juvenil. Eu trabalho justamente não para potencializar algo que é deles, para prevenção, né, de abuso sexual, né, e conhecimento mesmo, que é um dos tabus da sociedade. Mas falar sobre sexo. Isso. Então, eu trabalho também com crianças e adolescentes e com os pais, com a autorização deles. Mostro todo o material de uma forma bem infantilizada. E aí eu tive... Mas isso faz parte do teu programa. Do meu programa, da minha metodologia. Em algum momento você vai inserir isso. Depois que eu já trabalhei a demanda inicial da criança, a demanda da família, inteligência emocional, outras habilidades, mas quando eu já tenho vínculo terapêutico, a gente entra nessa nuance. Então, eu tive as duas vertentes. Pais que acolheram e compreenderam e pais que não compreenderam e acolheram. E aí é um assunto muito polêmico, porque quando tem uma crença limitante de não querer falar e acolher algo que é da personalidade, da escolha daquele filho, acontece até o abandono do processo terapêutico. Eu sou evangélico. Uhum. E o evangélico é contra, tem isso aí. Uhum. Mas, assim, quem tem, o próprio evangélico que tem na família, né, que tem alguém que tem essa opção, uhum. Tem uma certa dificuldade, né? Inclusive, até muito criticado por isso, inclusive.
E às vezes tem os evangélicos são muito mais rigorosos, vamos dizer assim, no seu conceito, e às vezes vai parte dessa questão do abandono também, né? Uhum. E no meu caso, eu sempre pensei nessa questão. Se eu tivesse um filho ou filha que tivesse essa opção, eu acho que eu já pensaria nessa questão do acolher, porque a sociedade já é dura demais. Pô. Exatamente. E como eu te falei, ainda vivenciamos um tabu de falar sobre sexualidade, né? E aí, assim, na psicologia, dos pilares que eu gosto muito é que eu não tenho o lugar de julgamento, né? É que eu não tenho o lugar de falar sobre religião, falar sobre escolha sexual, né? E falar sobre imposições das minhas crenças, né? Eu estou ali para acolher e desenvolver o outro. Eu não estou ali para fazer juízo de valor. Então, eu gosto muito dessa vertente que a psicologia me coloca como profissional. E você trouxe algo que os jovens e as crianças precisam muito, do acolhimento. Por que que as crianças gostam e os adolescentes se vinculam a um processo terapêutico? Porque ali eu estou acolhendo, ali eu não estou julgando. E a gente ainda escuta muito no consultório esse lugar de julgamento. Então, por isso que eu sempre trago as famílias, mesmo compreendendo que em muitos dos casos os pais não têm uma abertura, uma comunicação entre si, de fazer com que eles se aproximem do processo, de uma certa forma eles estão se aproximando dos filhos. Maravilha. Para fechar, eu quero falar sobre empoderamento feminino, né? Esses grupos voltados a isso. Como é que você trabalha também essa parte? Então, como eu falei, a psicologia ela me desenvolveu como mulher na minha melhor versão. E na pandemia eu perdi a minha mãe, né, para diabetes, e foi onde eu vivenciei a minha maior dor. E aí eu tive que pensar em possibilidades de me acolher, né? Claro, também tenho os meus recursos de terapia, de exercício, de meditação, mas foi aonde eu busquei pensar em fazer grupos, a princípio para capacitação de mães e mulheres, porque como eu já tinha uma grande atuação aí de muitos anos de infanto-juvenil e parceria com escolas, e aí comecei a fazer. E quando eu achei que iria fazer só uma capacitação, as próprias mulheres me pediram para continuar, porque teve um sentido para elas, né? Então, o grupo, para mim hoje, ter essa autoridade, ter essa autonomia, é um lugar que eu me desenvolvi com mulheres e auxilio elas a se desenvolverem. O que seria, né, o empoderamento feminino? Também é outro estigma cultural, muitas mulheres também não gostam de falar dessa vertente, empoderamento. O empoderamento é a coragem e autonomia para fazer as suas escolhas como mulher, né? Então, lá a gente tem um espaço de acolhimento, de crescimento, de desenvolvimento, de trocas, né, terapêuticas. É um grupo que eu tenho hoje sigiloso e eu já tenho aí 3 anos dessa turma, que é o grupo Mentoria Girassol, aonde eu sou muito grata por todas as mulheres que já estiveram comigo, todas as mulheres que querem estar comigo nessa potência, né, de identificar a sua melhor versão como mulher. Maravilha. Roberto, tem mais alguma consideração? Não, foi bom. Maravilha. Como é que faz para te encontrar? Os pais que querem levar... Tem uma conversa preliminar para até identificação de diagnóstico, né? Exatamente. Como é que faz para falar contigo? Então, eu vou passar aqui o meu Instagram e meu WhatsApp, pode ser? Sim, claro. Meu Instagram é psi.renata Mendes. Meu WhatsApp é de Belo Horizonte, 31 99430 1216. Hoje eu tenho aí, né, nos meus 7 anos de consultório, atuação infanto-juvenil de mulheres de casal, tanto online, atendo Brasil, fora do Brasil, e presencial também, aqui em Belo Horizonte, na região ali do Alípio de Melo.
me coloco à disposição aí para quem quiser essa possibilidade dessa caminhada que é de desenvolvimento com a psicologia. Quero agradecer imensamente a oportunidade de te conhecer. Foi uma honra, um prazer, né, estar com um profissional como você, que eu também admiro. Muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento, né, que você também possa conseguir se desenvolver aí na sua caminhada, na sua carreira. Muito obrigada mesmo. Roberta, maravilhosa como mulher, como empresária, como empreendedora, uma potência de mulher, uma mulher que está no meu sonho, na minha caminhada, na parceria comigo, na minha vida. Gratidão por esse convite. Gratidão por você ter aceitado o convite, tá? Estou muito feliz que você está aqui com a gente, você sabe disso. Eu sei. Bora caminhar. Maravilha. Mais uma aí, bela entrevista. Quando ela vai falando, eu vou lembrando das coisas que eu passei. E assim, você que tem essa oportunidade de, pelo menos, trocar uma ideia com uma psicóloga, como a Renata, não perca. Você que é aqui de BH, você é de BH mesmo, né? Sou de BH mesmo. BH mesmo, vem, troca ideia com ela. E hoje, com a questão da internet, você faz online também. E qualquer lugar do Brasil ou do exterior, ela tá apta para poder receber você. De BH para o mundo. Maravilha, exatamente. Eu estou no Rio, do Rio aí, vou conhecê-la aqui. Graças a Deus. Roberta, se despede da galera aí. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada, Renata. Galera, vocês têm a roupa dela aí. Se vocês querem se desenvolver, viver a melhor versão, aqui tá todas as possibilidades. A gente está nessa mesa aqui, cada hora trazendo alguma coisa que vai levar vocês para o próximo nível. Financeiro, mental, empreendedor. Bora avançar. Se organiza, se apruma, mulher. Deus é o dono do lugar. Acabou o esculacho. Amém. Beijo do Pesadão.